Preços aumentando por toda parte, produtos encolhendo e sobrando cada vez mais mês no fim do salário. A inflação está por todos os lados, todo mundo sente os efeitos, mas tem uma coisa que pouca gente sabe sobre a inflação. É um imposto oculto. É uma forma de governos arrecadarem mais dinheiro sem parecer que eles estão fazendo isso. Por isso, nesse vídeo eu vou explicar como isso acontece e como se proteger do tal imposto inflacionário. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e bora lá! O primeiro passo para entender a causa da inflação é reconhecer que ela é um fenômeno monetário, do dinheiro. É um resultado de um aumento rápido da quantidade de dinheiro circulante. Dinheiro, assim como qualquer produto, ativo ou bem que tenha um preço, está sujeito às leis da oferta e demanda. Existe alta demanda e se o produto começa a ficar escasso, ele tende a se valorizar. Se existem unidades crescentes de um produto e a demanda das pessoas não aumenta, esse produto tende a ficar mais barato. Agora, se existe alta demanda e o produto começa a ficar escasso, ele tende a se valorizar. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Se a demanda por dinheiro é a mesma, mas a quantidade de notas ou unidades aumenta, o dinheiro tende a se desvalorizar. Os governos, eles controlam a quantidade de dinheiro a ser emitida. A inflação no Brasil, por exemplo, é reflexo das políticas monetárias do Bacen, do Banco Central Brasileiro. Políticos e economistas costumam dizer que a inflação é produzida por empresários gananciosos ou por grupos ou por razões externas, ou até mesmo por um produto específico. Sim, os empresários são gananciosos, assim como a maioria das pessoas também é. E situações adversas acontecem o tempo todo e produtos específicos podem subir de preço se eles se tornarem mais escassos ou mais abundantes. A grande questão é que nem empresários, nem as pessoas e nem situações adversas podem produzir inflação monetária sozinhas, porque ninguém tem o poder de imprimir dinheiro. Somente o Bacen, os bancos centrais, têm a impressora e podem produzir inflação monetária. E é o que eles têm feito globalmente. Brasil, Estados Unidos e Europa, e a maioria dos bancos centrais imprime dinheiro para financiar suas despesas. É o que aparece nesse gráfico aqui. Em azul está os Estados Unidos, em azul marinho a Europa, verde o Brasil e vermelho o Japão. Inflação é um evento monetário, é o aumento da oferta de dinheiro circulante. Independente de direita ou esquerda, ambos os lados da política usam as mesmas ferramentas para financiar os seus mandatos e acabam criando inflação. Tanto que Venezuela está sofrendo com inflação há anos, porque expandiu sua oferta monetária e é governada por líderes de esquerda. Aqui no Brasil, a direita está no poder e a gente também observa uma grande disparada da inflação e da expansão monetária. Na Alemanha, o governo é centrista. A inflação também está batendo recordes por lá. Por isso, a gente não está discutindo partido político aqui. Todos eles fazem a mesma coisa quando estão no poder. Só muda o rótulo, porque o conteúdo e as linhas de atuação são basicamente as mesmas. Eles não abrem mão de ter a impressora a postos. Mas tem uma informação que pouca gente sabe. A inflação é uma forma de tributação ou um imposto oculto. Isso acontece das três seguintes formas. A primeira é quando o governo gasta mais do que arrecada em impostos e ele compensa essa diferença imprimindo dinheiro, ou seja, criando digitalmente num computador. Essa todo mundo queria, né? Ter uma impressora de dinheiro em casa e pagar os boletos criando dinheiro do nada. Pois é assim que os governos fazem, lucrando com as impressoras e ignorando as consequências. E esse lucro com a impressão de dinheiro é chamado de senhoriagem. A segunda forma é que a inflação é um tipo de imposto que acontece na hora da arrecadação de imposto de renda. Digamos que os preços subam 10% e a sua renda também suba 10%. Você acha que está na mesma posição, mas você não está. Você é empurrado para uma faixa de renda mais alta na hora de declarar o seu imposto de renda. Nesse tipo de situação, os preços e seus salários subiram 10% para compensar a inflação, mas os impostos que você paga podem aumentar 15% por esse reenquadramento na declaração de imposto de renda. Aí vem aquelas notícias, né, que demonstram tudo isso. As tabelas de enquadramento de imposto de renda estão sempre desatualizadas propositalmente. Isso aumenta a arrecadação tributária dos governos. Isso quer dizer que nominalmente parece que você está ganhando mais, recebe valores maiores, seu poder de compra não aumentou porque a inflação também aumentou, mas você paga mais imposto como se estivesse ganhando muito mais. 1 pra você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim, 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Hoje no Brasil, o número de pessoas que estariam isentas do pagamento do imposto de renda quase triplicaria caso a tabela fosse corrigida pela inflação acumulada desde 96. A faixa de isenção subiria para os que ganham menos de R$ 4.465, de acordo aí com o levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco. Atualmente,
Paga IR quem ganha mais de R$ 1.903 mensais, menos que 2 salários mínimos. E apenas 8,2 milhões de pessoas não pagam imposto de renda porque têm rendimentos abaixo desse valor, que não sofre correção há anos. Esse número saltaria para 23 milhões de brasileiros caso a faixa de isenção fosse ajustada pela inflação. Essa defasagem supera 134%, correspondente à inflação acumulada de 96 a 2021. Então percebe que isso é uma política de Estado. Todos, independente do partido, deixam para lá esse reajuste porque é muito conveniente imprimir dinheiro, gerar inflação, aumentar a arrecadação e depois fazer corpo mole para reajustar. O grande problema é que a maioria das pessoas ainda está inconsciente desse círculo vicioso de impressão de dinheiro, destruição de poder de compra e ainda maior arrecadação provocada por causa dessa distorção. A terceira forma como os governos lucram com a impressão de dinheiro é emitindo dívida, títulos. As pessoas emprestam dinheiro para governos que emitem títulos de dívida em valor X, que vai pagar uma taxa de juros em uma data de pagamento pré-acordada. A questão é que quando a pessoa pegar o valor emprestado, os juros eles já vão estar defasados em relação à inflação. A taxa de juros pré-acordada e o valor emprestado já terão sido de alguma forma destruídos em poder de compra, derretendo o lucro real de quem empresta. Por exemplo, o Tesouro Selic pagou 9,25% em 2021, mas a inflação foi de 10,6%. Isso quer dizer que tanto o valor aportado quanto os 10% que a pessoa recebeu de lucro derreteram em poder de compra porque o governo brasileiro expandiu a base monetária em 50%, pelo menos ao longo dos últimos 2 anos. E o reflexo a gente está vendo agora no aumento dos preços generalizado como consequência da criação de novas moedas nos últimos tempos. Portanto, a inflação é um recurso maravilhoso para governos, porque eles ganham imprimindo dinheiro para pagar as próprias contas, arrecadando mais, e também ao não atualizar as tabelas da Receita Federal e também diluindo o poder de compra de quem empresta para o governo. E as pessoas acham que vencer a inflação é algo fácil. É, na verdade, uma areia movediça financeira, uma espécie de buraco negro que puxa valor o tempo todo da nossa carteira, dos nossos salários, dos investimentos e dos negócios. E é por isso que governos gostam tanto de terceirizar a culpa, para tirar o foco do que realmente importa. Culpam outro partido político, culpam países, setores da economia, empresários, guerras, milhares de razões externas a eles. Mas a culpa é sempre de quem aperta o botão. A cura para a inflação é apoiada em 2 ações: reduzir gastos do governo e imprimir menos dinheiro. Só que o grande problema é haver vontade política para isso. É muito conveniente ter a possibilidade de imprimir dinheiro para resolver os problemas e deixar as consequências para o próximo assumir o mandato. Em economia, as coisas acontecem devagar. E é por isso que, em média, o aumento da oferta monetária leva de 5 ou 6 meses para afetar as pessoas e de 12 a 18 meses para que isso apareça nos preços nas prateleiras dos comércios. A gente consegue ver claramente que de 2020 para cá, quando o governo brasileiro aumentou em 50% o dinheiro circulante, e de lá para cá a inflação foi de 2 dígitos de 2021 a 2022. A mesma coisa aconteceu com o Banco Central americano, o europeu e vários outros que também expandiram a quantidade de dinheiro circulante, e agora a inflação está atingindo o mundo todo. Depois que governos imprimiram uma grande quantidade de dinheiro, fica cada vez mais difícil controlar a inflação. À medida que um país se acostuma a uma inflação cada vez mais alta, precisa de uma dose maior de impressão de dinheiro para ter o mesmo efeito estimulante na economia que teve no passado, além de ter que lidar com os efeitos negativos cada vez maiores e acumulativos. Já Bitcoin, diferentemente das moedas fiat, é um tipo de dinheiro, um tipo de moeda que não está suscetível a essa expansão monetária. Você não tem como criar mais Bitcoins do nada, como os governos fazem com as moedas fiat. E é por isso que a gente fala tanto de Bitcoin como uma solução para essa expansão monetária, esse dinheiro que não resiste à inflação, que são as moedas governamentais. Por mais que o Bitcoin tenha caído nos últimos meses, inclusive abaixo da sua máxima histórica de 2017 em dólares, ele segue tendo características de escassez e de uma reserva de valor de longo prazo que ajuda a não ficar suscetível às impressoras de dinheiro e a todos os ativos que estão correlacionados ao cubo de gelo que são as moedas fiat. E é por isso que é super importante todo mundo começar a entender e aprender sobre o Bitcoin, e a gente está aqui para ajudar nisso. Até a próxima e opt out!